Olá pessoal, que leis físicas seriam necessárias para que a gente pudesse explicar os UAP, os fenômenos anômalos não identificados, antigamente chamados UFO, UFO, OVNI, seja lá o que for, né? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje em mais um episódio da nossa playlist Realidade Paralela. Realidade paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. Pois é, pessoal, desde que a ufologia mudou muita coisa, inclusive, né? Mudou até a nomenclatura dos objetos do seu estudo, antigamente chamados UFOs, OVNI em português, passando a sigla UAP, né? UAP ou WAP, o pessoal fala bastante em português, que na verdade é em inglês Unidentified Anomalous Phenomena, ou seja, fenômenos anômalos não identificados, mas são os mesmos UFO, os mesmos OVNI, um termo até muito em desuso hoje, os mesmos discos voadores, embora o termo seja considerado inadequado porque a maioria nem é forma de disco, a maioria são realmente esféricos, né? Tem várias outras formas, forma de charuto, forma de triângulo, muitos têm surgido, e até a forma tic-tac, que é a que eu vou mostrar para vocês aqui hoje também. Então, não se usa mais, né, muito essa expressão discos voadores, apenas quando se quer alguma coisa no marketing, assim, o pessoal até usa, mas não é, tecnicamente não é o adequado. Mas se tem falado muito desde essas mudanças, desde as audiências no Congresso dos Estados Unidos sobre o termo, né, o tema OVNI, UFO, AP. E o que mais se tem tentado é chegar a uma explicação de como que eles funcionam, como é possível eles fazerem as manobras que fazem, aparecerem, desaparecerem, não se consegue abatê-los, inclusive, qual é a questão, né? Teve uma pessoa, que inclusive foi envolvido em muitas das séries do Star Trek, que fez algumas hipóteses aí, é isso também que nós vamos mostrar hoje aqui. O que seria necessário para que de certa forma fosse viabilizado isso. Eu disse que eu ia mostrar o tic-tac para vocês aqui, né? Então a ideia de que alienígenas, se é que são aliens mesmo, né, estariam quebrando as leis da física para nos visitar, é o que este pesquisador, que eu vou falar daqui a pouco quem está afirmando, né? Se levarmos o perigo mortal das manobras UAP desse OVNI tic-tac aí, né, desse UAP tic-tac, que é esse caso aí, ao pé da letra, né, precisamos acreditar que esses objetos sugerem uma forma de física que ainda não descobrimos, diz esse escritor de ficção científica. Então, é disso que nós vamos falar hoje, gente. Vamos ver mais alguma coisa? Isso aqui também é um outro vídeo que apareceu anos atrás, lembram? É um frame de um vídeo, apareceu muito na televisão, que foi liberado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, né? E aí se começou mais a falar na ideia de UAP. Aquele OVNI tic-tac, esse UAP esfera sobre o oceano, né? No alto do Capitólio, em junho de 2023, representantes do Congresso dos Estados Unidos se sentaram diante de testemunhas, especialistas, mídia, enquanto participavam daquela audiência que foi extraordinária, que tinha inclusive o David Grush, entre outros, David Fravor. E eles assistiram um vídeo infravermelho, granulado, de uma pequena esfera voando sobre o oceano, que é o dessa foto que vocês estão vendo aí, que teria sido feito por volta de 2004. Ouvindo as vozes de veteranos pilotos de combate da Marinha, que riam de espanto com o desempenho sobrenatural do objeto que eles perseguiam com uma certa futilidade. Os vídeos desclassificados que o Pentágono divulgou mais tarde revelaram esses pilotos gritando em seus rádios,
perguntando a seus alas se eles tinham alguma ideia do que estava brincando com a aeronave de combate mais avançada do mundo. Enquanto isso, os comandantes dos porta-aviões dos pilotos tiveram que se preparar para um interrogatório muito estranho. Muito estranho. E aí tem a ver com essa pessoa que eu vou mostrar para vocês aqui. Os céticos dos UAP agora devem lutar com o fato de que esse evento, que aconteceu em 2023, e os relatos, os relatórios da Marinha dos Estados Unidos lidando com esse evento, então, estão nos registros do Congresso agora por causa da audiência de 2023. O agora aposentado comandante da Marinha, David Fravor, que é esse que aparece na foto aí, comandou o esquadrão FA-18 Hornet no convés do USS Nimitz na tarde de 14 de novembro de 2004, quando isso foi visto. Sua declaração descreve a observação de um objeto na costa sul, no sul da Califórnia, que era semelhante em tamanho ao seu próprio avião de caça. Fravor e seu colega piloto Hornet, tenente-comandante Alex Dietrich, testemunharam, perseguiram e registraram um UAP branco ou metálico. Ele parecia voar sem asas, aerofólio, janelas ou um sistema de propulsão identificável e de uma maneira que desafiava até a morte, digamos assim. Vamos agora dar uma olhadinha no que seria um OVNI tic-tac para diferenciar também aqui. Parece o tic-tac, vocês sabem o que é, gente? O FA-18 Hornet pode viajar a quase 1.200 metros por hora, milhas por hora, o que é um pouco mais do que um Mach 1.5 e pode puxar mais de 9G se o piloto puder tolerar. Mesmo com essas especificações, o que viria a ser chamado de OVNI tic-tac, literalmente voa em círculos ao redor de Fravor e Dietrich. Essa representação aí da foto, da figura. A análise visual e de radar, combinada com os relatos de testemunhas oculares dos pilotos sobre a perseguição, dizem que o UAP Tic-Tac desceu 80 mil pés em menos de um segundo em um ponto. De acordo com modelos matemáticos padrão, tal manobra exigiria uma velocidade de mais de 45 mil metros por hora, enquanto puxava mais de 2.000 G. Em outras palavras, a nave e quaisquer passageiros dentro dela estariam experimentando 2.000 vezes a força da gravidade da Terra. Gente, isso seria esmagados, Tais manobras reduziriam o ser humano a uma névoa vermelha, se qualquer veículo projetado na Terra tivesse como se aproximar de tais forças extremas. Então, de acordo com o depoimento transcrito, Fravor, que é um graduado da lendária escola de treinamento de aviadores Top Gun Navy, onde vem o filme daí, confirmou que o USS Princeton, do grupo de porta-aviões Nimitz, também rastreou o UAP. De fato, oficiais a bordo do Princeton relataram que detectaram vários desses contatos. Vários deles. E alguns agora ainda começam a aparecer nesse formato drones, os DROVNs, que o pessoal está falando muito, gente? Mas como também não há drones conhecidos ou outras aeronaves controladas remotamente capazes de desempenho semelhante, com as tais velocidades citadas pelo Fravor, capturar ou mesmo identificar o tic-tac continua impossível. Se o alvo da perseguição do piloto fosse real e não alguma falha de radar ou ilusão de ótica, os humanos seriam deixados para especular sobre como tal movimento desafiador da física poderia ser possível. Então, como o desempenho do UAP desafia o limite, até mesmo da física teórica especulativa, e se lança descontroladamente para o reino da ficção científica, pode haver apenas uma forma de explicar esse fenômeno, gente. E é aí que entra esta figura aqui. Não sei se vocês conhecem. André Bormanis, é aí que ele entra. Formado em Física pela Universidade do Arizona, com mestrado em Ciência, Tecnologia e Políticas Públicas pela Universidade de George Washington, por meio de uma bolsa da NASA, Space Grant, Bormanis escreveu e foi consultor para várias das séries de Star Trek. Então, é uma figura conhecida. Talvez seu talento para a criatividade lhe permita brincar na caixa de areia científica mais livremente do que os acadêmicos. Geralmente, físicos experimentais e teóricos internacionais não respondem ou se recusam a participar de entrevistas sobre fenômenos UAP. A maioria não quer saber,
Ou então, se forem divulgadores científicos, vão fazer que nem o Sacani, né, gente? É tudo balão, ou pode ser 1 milhão de coisas, isso aí, né? E aí no fim não diz coisa nenhuma, né? Então ele é o que vai dar essa hipótese que nós vamos falar aqui. Vamos adiante. De acordo com Bormanis, se objetos como o tic-tac são o produto de programas secretos de tecnologia americana, como essa figura mostra aí, aviões secretos, né? Obras de potências estrangeiras ou algum tipo de nave extraterrestre, explicar suas manobras requer mais do que a aplicação inspirada do entendimento do século XXI. Exige a aplicação de conhecimento especulativo, inteiramente novo, que continua a iludir a humanidade. A ciência fez grandes avanços, incluindo a descoberta da mecânica quântica, da teoria das cordas, né, durante o século passado. E esse progresso vai continuar, diz Bormanis. Mas mesmo nos quase 50 anos em que venho estudando e escrevendo sobre esses tipos de ideias, lá para o Star Trek, né, também consultor, embora a tecnologia que entra em uma nave de caça ou um míssil guiado ou os foguetes que usamos para explorar seja incrível, ainda não conseguimos explicar as coisas que esses pilotos avistaram nos últimos anos. Não chegamos nem perto. Pois é, gente. Como ele vai falar agora dos foguetes nossos, né? Vou mostrar numa figura aqui a evolução dos foguetes, né? Digamos assim. Quando Bormanis examina as mesmas filmagens que os membros do Congresso testemunharam em 2023, ele se pergunta se é uma tecnologia avançada criada de alguma forma na Terra. No entanto, tal possibilidade é muito absurda para ele quando considera que os motores a jato e foguetes de hoje não são fundamentalmente diferentes daqueles projetados na década de 1940, que inclusive corresponde à segunda figura aqui. Não mudou muito, como ele mesmo diz. E ele é especialista na área, então ele pode falar, né? Se essas coisas forem reais, isso sugere uma tecnologia além de qualquer coisa que conhecemos hoje em dia, acrescenta. Acho que esses objetos sugerem uma forma de física que ainda não descobrimos. Pois é, mas aí como deveria ser essa forma de física, né, gente? Caso existisse. Mas para o final do nosso vídeo nós vamos falar sobre isso. Então, vamos seguir. Mais uma. Vamos ver se vocês conhecem isso, né? As leis newtonianas tradicionais tornam a dança aérea do tic-tac impossível. Ok, então Bormanis apresenta uma maneira de suspender a interação de tais forças. Sua ideia lembra seu tempo trabalhando em Star Trek e o conceito de um motor de dobra, esse que aparece aí na figura, né? Que propõe a criação de um campo ao redor de uma nave. O conceito de dobra, que os físicos teóricos estão realmente trabalhando, né, usando modelos matemáticos, poderia explicar tudo, desde como o tic-tac dança, até como os seres poderiam atravessar as distâncias impossíveis do espaço. Newton e Einstein poderiam andar felizes, com suas leis da gravidade e da relatividade intactas dentro daquela bolha protetora de dobra. Isso porque a física interna não é a mesma que a física externa ao campo. E as leis científicas, como as conhecemos, não exercem influência sobre o campo em si. A área de dobra poderia envolver uma nave, movendo-se sem o impedimento da termodinâmica ou aerodinâmica, deixando o objeto dentro dela permanecer estável enquanto gerencia velocidades incríveis e puxa forças, contra-forças, né, G, esmagadoras. Né. Tem as forças G e tem as contra-forças G, que é o que ela geraria, né, para conseguir fazer essa dobra no espaço. A tecnologia de dobra poderia manipular o espaço, explica Bormanis. Enquanto estiver no campo de dobra, se você puxar o espaço em sua direção a 100 vezes a velocidade da luz, enquanto também impulsiona o espaço atrás de você a 100 vezes a velocidade da luz, você tornaria as distâncias entre as estrelas administráveis. Bormanis reconhece imediatamente que a humanidade não tem o entendimento para fazer a física de um campo de dobra funcionar. Também não há uma maneira clara de fornecer as enormes quantidades de energia necessárias para tal conquista. Mas aí temos que falar no meio disso também de uma outra pessoa que vai nos dar mais alguns detalhes sobre isso. Este fulano aqui, Stephen Aftergood. Ainda, a pesquisa em relatórios oficiais do governo dos Estados Unidos
confirma que as Forças Armadas Americanas e outros que estudam o relatório levam a sério o tipo de ciência especulativa que Bormanis descreve. Em agosto de 2018, Stephen Aftergood, que é esse que está aí, ex-representante da Federação de Cientistas Americanos, enviou uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação, a FOIA, né, à Agência de Inteligência de Defesa, a DIA. Né. Ele pediu um registro abrangente de todos os produtos DIA produzidos sob o contrato do Programa de Identificação e Ameaças Aeroespaciais Avançadas, AATIP, ou ATIP. Né. Aftergood se recusa a comentar para a imprensa e informou que não está mais trabalhando com a Federação de Cientistas Americanos nas áreas de UAP ou tecnologia avançada. No entanto, uma cópia desclassificada da resposta do DIA à sua solicitação de FOIA revela vários projetos experimentais no tipo de reinos não tradicionais que Bormanis sugere. Ou seja, mesmo ele não podendo falar mais, né, desde que ele pediu essas informações, mas a gente tem algumas desconfianças aí do que é que eles responderam para ele, que tipo de coisas aí, de certa forma, estariam relacionadas com isso. Vamos ver. Uma leitura de tópicos de pesquisa relacionados revela trabalhos em ciências inovadoras que podem ajudar a humanidade a entender o comportamento excepcional dos UAPs, ou OVNIs, né? Ou até mesmo criar sua própria nave espacial. Que coisa, né, gente? Por exemplo, o Dr. R. Obusi, da Obusi Consultants, publicou uma pesquisa sobre o Warp Drive, ou seja, seria o motor de dobra, né, o Dark Energy, energia escura, a manipulação de extradimensões, que a gente chama também. O Dr. Hal Puthoff, da Earth Tech International, analisou a Advanced Space Propulsion Based on Vacuum Space-Time Metric, né? Um sistema de propulsão a vácuo, né? bem interessante. Finalmente, o Dr. Eric Davis, que é também da Earth Tech International, apresentou o chamado Traversable Wormholes, Stargates e Negative Energy, vários tipos de coisas, né? Então, ou seja, buracos de minhoca que se pode atravessar, Stargates, né, ou portais estelares, energia negativa, traduzindo isso. Né? De volta a Hollywood, Bormanis aponta que a teoria da dobra não é mais do que uma teoria, e é apenas uma possível explicação para aquilo que os pilotos da Marinha, como David Fravor, né, revelaram. Ao lidar com evidências que não podem ser explicadas racionalmente com os sentidos humanos e permanecem além da compreensão do nosso progresso científico, não há muito mais a fazer além de especular. A menos que essas coisas sejam farsas, que é importante ele colocar em cada caso, né? Acho que precisaríamos de ciências inteiramente novas e uma nova compreensão da física para saber o que são. Verdade, gente. Esse é um ponto muito importante que ele coloca. E aí que vem a pergunta. O que seria necessário na física, né, para explicar os UAP? Que tipo de coisas diferentes do que nós estamos acostumados? Porque isso pode ser uma linha de pesquisa, né, para físicos que estão ligados à ufologia, pessoas que gostam de física e pesquisadores aí nesse sentido. Pois é, eu fiz uma pesquisa nesse sentido e dividi em 5 partes o que seria necessário, digamos assim, dentro da física, ou de desenvolvimento futuro da física, para explicar os UAPs. Vamos lá então, vamos começar aqui. Primeira coisa, dinâmica e propulsão não convencional. Porque a que nós já usamos, dá para ver que não vai funcionar, não explica de forma alguma como eles funcionam. Né? Os UAPs relatados apresentam acelerações extremas, manobras em alta velocidade, mudanças bruscas de direção, até em Z, né? Impossíveis dentro dos paradigmas atuais de propulsão. Até quando o pessoal fala de movimentação de drones, mas os drones agora voam, dão marcha ré, como diz, podem fazer certas mudanças de direção, sim, mas elas não podem ser tão bruscas e um drone, até onde eu sei, não consegue fazer essas mudanças em Z, muito rápidas em Z, como esses objetos fazem. Ainda não, né?
Então, para explicar isso, o que seria necessário para explicar a dinâmica e a propulsão não convencional desses objetos? Primeiro, a criação de um campo inercial controlado. Um campo inercial, inércia indica estar parado, em que as coisas não se movimentam, que seja controlado. Então, tecnologias capazes de criar bolhas de espaço-tempo, em que essa inércia é mantida, onde as leis da física conhecidas, como a inércia e a gravidade, são modificadas só localmente. Isso evitaria que os ocupantes ou estruturas internas fossem afetados por forças destrutivas, como os tais 2000 G mencionados há pouco. Outra questão necessária aqui é a propulsão baseada em manipulação de espaço-tempo. Uma abordagem possível seria uma tecnologia que manipulasse a métrica do espaço-tempo, semelhante às teorias do Warp Drive, da dobra espacial. E isso envolveria a compreensão do espaço à frente e a expansão atrás. Compressão, comprimir o espaço que está à frente da nave e a expansão atrás dela, permitindo o movimento a velocidades que, para observadores externos, poderiam parecer desafiadoras até mesmo para a relatividade especial de Einstein, gente. Então, primeira coisa que tem que ser explicada. Vamos para a segunda, gente. Energia e sustentabilidade. Temos que explicar isso também nessa nova física. A realização de tais fenômenos exigiria quantidades colossais de energia, muito além da capacidade atual da humanidade. E como que resolveríamos isso? Como que um AP resolveria isso? Esses objetos sejam alienígenas, intraterrestres, criptoterrestres, ou seja lá o que for a origem desses seres, viajantes do tempo. Bom, primeira coisa, precisaria de energia de ponto zero ou vácuo quântico. Ou seja, a exploração da energia presente no vácuo quântico, que é uma ideia contemplada em teorias de propulsão avançada, poderia fornecer a densidade energética necessária. Isso exige o quê? Um avanço na engenharia de materiais capazes de manipular a estrutura quântica do espaço-tempo. E nós estamos relativamente bem longe disso ainda, gente. Outra questão é a matéria exótica. O que é isso, Paulo? Já vamos saber. Para criar e sustentar campos de dobra ou até os buracos de minhoca, wormholes, seria necessário o uso de matéria exótica, ou seja, uma matéria com propriedades como densidade de energia negativa, que ainda são puramente teóricas. Totalmente diferente da matéria que nós estamos acostumados. Então, com essa energia negativa seria possível esses efeitos todos. Então, se vocês quiserem pesquisar mais sobre esses termos, vocês talvez encontrem mais coisas ainda. Vamos para o terceiro ponto aqui. Gravidade e dimensões extras. São mais coisas que são necessárias aqui, gente? A gravidade, sendo a força predominante em escalas cósmicas, poderia ser manipulada de formas que ainda não compreendemos. Vamos ver que formas seriam essas. Teorias de gravidade modificada seria uma opção. Modelos além da relatividade geral, por exemplo, como as teorias de Kaluza-Klein ou gravidade quântica, poderiam explicar a criação de campos gravitacionais artificiais ou a manipulação da gravidade local. E outras seriam as dimensões extras. Em teorias como a das cordas, dimensões extras poderiam ser exploradas para criar atalhos no espaço-tempo, possibilitando deslocamentos rápidos e eficientes. Um quarto ponto seria, e por isso que eu coloquei esse negócio aqui, detecção e invisibilidade. Os relatos indicam que esses UAPs frequentemente desaparecem e reaparecem ou evitam detecção de radar convencional. Não aparecem de forma alguma ali, não são identificados. Isso é uma coisa, aliás, muito antiga, muito tempo mesmo, que os OVNIs são acusados de se escaparem dos radares. Nas décadas seguintes, desde a década de 40, óbvio que os radares evoluíram muito tecnologicamente, mas os OVNIs continuam superando isso, pelo que parece. Então, o que é necessário para que eles consigam isso? Manipulação da luz e radar. Tecnologias que dobram ou refratam a luz e ondas de rádio poderiam criar uma invisibilidade prática, podemos dizer assim.
Outra é a interação limitada com matéria convencional, né? A interação dos UAPs com o ambiente físico poderia ser minimizada por um controle avançado de forças eletromagnéticas ou gravitacionais. Isso explicaria por que eles não são muitas vezes captados pelos radares, gente. O último ponto aqui, né, são as implicações filosóficas e científicas. A introdução de tais tecnologias ou princípios físicos implica uma revisão profunda em nossas concepções científicas. De que forma? Primeiro, pela expansão do paradigma científico que se faz necessário, né? Como a mecânica quântica expandiu as limitações da física clássica, fenômenos UAPs podem exigir uma ciência do futuro para serem compreendidos, ou uma nova abordagem de pensamento sobre ciência, consciência, como já antecipa Jacques Vallée, né, o cientista que escreveu O Passaporte para a Magônia. E outra coisa é o engajamento interdisciplinar. A resolução desse mistério requer a colaboração de físicos, engenheiros, matemáticos e até mesmo filósofos, pois desafia as fronteiras do conhecimento humano. E aí o que eu diria para vocês é exatamente nesse ponto em que nós estamos agora, gente. Nesse ponto. E aí, concluindo, né, o nosso vídeo. Então, para explicar os UAPs, são cada vez mais vistos em vários formatos, tic-tac, disco voador, charuto, triângulo, ufodrone, né, ou drone agora, tem tantas formas aí. Então, para explicá-los, seria necessário descobrir e validar novas leis da física, que vão além do que é conhecido hoje. Claro, isso subentendendo que eles sejam reais e não fraude, né, gente? Temos que considerar isso também. E que não sejam terrestres de nossos governos, de algum governo que está fazendo armas secretas, alguma coisa assim. Isso inclui a manipulação de espaço-tempo, acesso a fontes de energia extraordinárias e controle de forças fundamentais de formas ainda especulativas. Embora essas ideias atualmente residam, né, no domínio de ficção científica e da pesquisa especulativa, avanços no entendimento de teorias de gravidade quântica, energia do vácuo, dimensões extras, podem, no futuro, fornecer as bases para que a gente compreenda ou até replique tais fenômenos. Sim, será que é possível replicar tais fenômenos? Sim. A questão é da gente conseguir entender isso. Como esses objetos têm sido vistos cada vez mais e a abordagem oficial tem sido um pouco diferente depois dessas audiências, né, no Congresso dos Estados Unidos, 2023 para cá, inclusive, e devem ocorrer outras. Isso está obrigando, pelo menos o governo dos Estados Unidos, né, as forças armadas deles, a liberarem certos documentos. Isso é pesquisado por milhares de pesquisadores, né, no mundo todo, que vão juntando esses dados, tentando chegar a alguma coisa. Tem muita gente fazendo isso. Até dou uma dica para vocês, esses montes de relatórios que aparecem, que às vezes são centenas de páginas, que os próprios ufólogos têm dificuldade para poder pesquisar, já, questão de pouco tempo, poderão ser analisadas exaustivamente por inteligência artificial, gente, que pode vir a encontrar padrões interessantes nesses relatos. E não se surpreendam, né, fazendo um caminho contrário à demonização da IA que muitos têm, não se surpreendam se não será a inteligência artificial que virá a validar os OVNIs. O fato de que eles não têm como ser da nossa tecnologia terrestre ou coisa nesse sentido. É, digamos, uma apostazinha que eu faço nesse sentido. Será? Pois é. E aí, talvez essas mesmas IA possam nos ajudar a definir como deveria ser essa física para que eles funcionem. Se ficar confirmada a existência deles mesmo, nossa física vai ter que mudar, gente. Os modelos, muitos vão ter que ser praticamente jogados no lixo e coisas novas terão que surgir. É uma questão de tempo. De quanto, Paulo? Décadas? Na minha opinião, só anos, não mais décadas, gente. Ok? Bom, gente, quem gostou desse vídeo aqui, mais um episódio, né, do Realidade Paralela. Curte o nosso vídeo se ainda não curtiu, compartilha com seus amigos que gostam desses temas dos UAP, OVNI, UFO e tudo mais. Se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito para nos ajudar, gente. Se torne membro, nós temos 3 faixas de contribuição, a mais em conta é menos de R$5, então não tem desculpa para não nos ajudar, vamos lá, né?
Quem quiser fazer um valeu demais também, ajuda a gente com qualquer valor, ou através de um Pix de apoio ao canal em qualquer valor, usando a chave pixpaystack@gmail.com, e eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem e quiserem de bom grado nos dar, gente, ok? Quem quiser me seguir nas redes, meu Instagram @paystack, o Threads e também o Blue Sky Paystack, TikTok paulo.stack, o x_paystack, youtube.com/paulostack ou /paulostack, que é o identificador no YouTube, facebook.com/canal paulostack, e o meu e-mail paystack@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Estou totalmente à disposição de vocês e até o próximo episódio de Realidade Paralela. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência.